Os deputados aprovou em primeiro e segundo turno o adiamento das eleições municipais para novembro. A aprovação foi por 402 votos a 90. Na bancada paraibana, apenas o deputado Wellington Roberto votou contra a medida e a deputada Edna Henriques se absteve da votação. O relator da proposta, o deputado Jonathan de Jesus, manteve o texto aprovado pelo Senado. Com isso, no dia 15 de novembro acontece o primeiro turno e no dia 29 de novembro, o segundo turno. O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que altera a data das eleições municipais em 2020, por conta da epidemia do novo coronavírus. A proposta determina que os 2 turnos eleitorais, inicialmente previstos para os dias 4 e 25 de outubro, serão realizados nos dias 15 e 29 de novembro. O texto também estabelece novas datas para outras etapas do processo eleitoral de 2020, como o registro de candidaturas e início da propaganda eleitoral gratuita. Durante a fase de discussão, parlamentares contrários à ideia argumentaram que a proposta aumenta o gasto público, já que os municípios ficam autorizados a ampliar despesas com publicidade. Outro argumento é que a proposta fere princípios constitucionais, como o da isonomia e o da igualdade. Eu só não quero que amanhã ou depois, vossas excelências, não sejam responsabilizados por ter eleito Câmara de Vereadores só dos ricos. Preste atenção, porque isso nunca foi feito na democracia brasileira. Você dá mais 41 dias de condições para os ricos poderem ganhar a eleição. Porque os pobres já vão arrolados. Por todos os estudos que têm sido feitos, parece que não haverá grande diferença na questão do vírus, da contaminação, em outubro ou em novembro. Portanto, parece ser de pouca eficácia essa medida, conquanto seja bastante custosa para os cofres públicos e traga também muito prejuízo para os pré-candidatos. Deputados a favor da proposta lembraram que a mudança foi uma sugestão do Tribunal Superior Eleitoral, preocupado com o aumento do número de casos e óbitos provocados pelo coronavírus no Brasil. Nós, do Congresso Nacional, com a responsabilidade que temos, não podemos simplesmente dizer que as eleições têm que transcorrer num clima normal, porque a pandemia é de anormalidade, queira ou não o presidente da República. Não é uma gripezinha, não é um resfriadinho. É coisa séria, como nós estamos vendo. O PCdoB vota sim, senhor presidente. Atende um pedido da ciência, dos cientistas, dos médicos e sanitaristas do país, do próprio TSE, garante o pleito e, ao mesmo tempo, garante o mandato até o final, sem prorrogações de mandato. Ninguém gostaria de ver uma eleição adiada, mas as circunstâncias nos obrigam a votar e a fazer essa mudança na Constituição para transferir mais para frente essa eleição como forma de preservar os candidatos e principalmente os eleitores. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, foi preciso 2 turnos de votações. Em todas as etapas foram mais de 400 votos favoráveis à mudança. E logo após a aprovação na Câmara, o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, ressaltou a capacidade de diálogo com o Congresso Nacional e a importância para o pleito deste ano. Gostaria de cumprimentar o presidente Rodrigo Maia e a Câmara dos Deputados pela aprovação da emenda constitucional que adia por algumas semanas as eleições. Apenas para rememorar o processo, o Tribunal Superior Eleitoral ouviu a comunidade médica, recebeu a recomendação importante do ponto de vista da saúde pública do adiamento das eleições por algumas semanas. Eu pessoalmente levei esta orientação para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eles entenderam prontamente e conseguiram, em tempo recorde, aprovar uma emenda constitucional que era indispensável para esse adiamento. Acho que é, primeiro, uma demonstração da capacidade de diálogo institucional entre a Justiça Eleitoral e o Congresso Nacional, um pouco a prova de que, com interesse público e bons argumentos, quase tudo é possível. No Senado, o projeto, a PEC, tramitou em tempo recorde, cumprimento também o senador o Everton.
e na Câmara dos Deputados, o deputado Jonatas Jesus, e acho que nós estamos fazendo a conciliação possível e necessária entre a proteção da saúde da população e a realização desse rito democrático imprescindível que é a concretização das eleições. Nós aqui no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive já em parceria que estamos entabulando com a iniciativa privada, vamos prover toda a segurança possível nas circunstâncias para os mesários e para o eleitorado, inclusive com o fornecimento de máscaras, de álcool gel, de luvas onde necessário, com demarcação no chão, talvez extensão do horário. Todas as providências razoáveis e possíveis nós estaremos tomando, nada por achismo, nós estamos ouvindo a comunidade médica e os especialistas para cada passo como deve ser. E Felipe Ramos gravou agora há pouco entrevista com o autor da PEC do adiamento das eleições, o senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, poucos minutos após a medida ter sido promulgada. Vamos acompanhar. Boa tarde, senador Randolph Rodrigues, senador autor da PEC do adiamento das eleições que acaba de ser promulgada. Senador, seja muito bem-vindo ao Correio Debate. Prazer estar falando com todos que assistem, que acompanham o Correio Debate. Senador, como é que o senhor avalia a PEC que acaba de ser promulgada? Ela foi muito alterada do texto original ou o senhor fica satisfeito, o senhor como autor da PEC fica satisfeito com o que foi aprovado? Não, a alteração que ocorreu na Câmara, o texto, no fundo, não teve alterações. Aliás, se tivesse, obrigaria ela a retornar ao Senado. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados faz, inclusive, uma ressalva que considera necessária, que é o caso de alteração de data de eleições por conta de questões de ordem sanitária, é necessário a aprovação de um decreto legislativo por parte do Congresso Nacional. Diante da circunstância excepcional da crise pandêmica que estamos vivendo, considerei, inclusive, que esse ajuste veio de bom tom. É importante destacar que esta PEC é uma PEC de natureza, essa emenda constitucional, melhor dizendo, agora emenda constitucional 108, foi uma emenda constitucional de origem de natureza sanitária. Única e exclusivamente isso. Então, foi bom ser aprovada como foi, e é bom que ela tenha sido aprovada sem nenhum tipo de contrapartida, como aquelas que estavam sendo especuladas. Considero um escândalo alguns quererem aproveitar a aprovação dessa emenda constitucional para, por exemplo, retornar aquelas chamadas inserções partidárias, aumentando o custo da união com partidos políticos em plena crise pandêmica. Ainda bem que prevaleceu o bom senso e a emenda constitucional é promulgada cumprindo só o objetivo que tinha que cumprir, a questão sanitária. Senador, foi muito rápida a aprovação dessa PEC. Isso demonstra um bom diálogo entre as casas legislativas? Isso demonstra a necessidade que a situação impõe, a urgência que a situação impõe. Em uma situação excepcional, os parlamentares têm que agir diante do bom senso. Há uma recomendação de cientistas, de médicos, da impossibilidade da eleição ocorrer em outubro. Resistir a isso era não pensar na saúde da população, não entender o momento que estamos vivendo. Então, eu não digo que teve bom entendimento, não digo que teve nenhum mérito. Só foi cumprido o que deve ser cumprido por parte de representantes do povo, em especial em uma situação de emergência. Houve em algum momento, o senhor, como autor da PEC, o senhor encontrou alguma dificuldade naquele momento em que prefeitos e vereadores faziam uma certa pressão para o adiamento das eleições? O senhor, por algum momento, achou que essa PEC fosse travada na Câmara? Não, quer dizer, no começo, quando foi para a Câmara, eu temi que isso ocorresse. Repito, se isso tivesse ocorrido, iria ser um escândalo. Os prefeitos que queriam aproveitar a carona da PEC para ferir o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, que diz que não é objeto de deliberação a periodicidade do voto, e queriam ganhar uma carona com base no
vírus, os que assim estavam querendo se comportar, e não eram todos, mas os que assim se comportavam, olha, eu acho que não estavam preocupados com o interesse maior da sociedade, com o interesse da população. Tinha interesses menores aí envolvidos. Ganhar de carona por conta de uma pandemia, mais 2 anos de mandato, não é um ato que eu considero republicano. Repito, ainda bem que o bom senso prevaleceu em todos os cantos. Senador, a sua PEC não altera só a data das eleições, mas também altera outras datas do calendário eleitoral, não é isso? Na verdade, foi uma decorrência. O texto original da PEC só alterava a data. O relator quis, e fez bem assim, por solicitação do TSE, pormenorizar as datas do calendário eleitoral. Sendo assim, é mantida a data de incompatibilização agora de julho, mas, por exemplo, as convenções partidárias passam a setembro, outras datas passam para outubro, enfim, as datas que antes estavam no calendário eleitoral são empurradas para mais adiante. Tá ok, senador. Muito obrigado pela entrevista, essa breve entrevista. Sei que é um dia corrido para o senhor. A PEC acabou de ser promulgada, não é isso? A cerimônia acabou de acontecer. Acabou de ser promulgada. Isso, e nós agradecemos a sua participação aqui no Correio Debate, que seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Bom, e com o adiamento das eleições, também mudaram as datas do calendário eleitoral. Então vamos ver aqui na tela as principais alterações. Olha só, vedação da propaganda partidária a partir do dia 11 de agosto, proibição da aparição de apresentadores ou comentaristas pré-candidatos em programas de rádio e TV 11 de agosto, no calendário anterior teria terminado antes de ontem, escolha dos candidatos pelos partidos e formação de coligações de 31 de agosto a 16 de setembro, antes seria de 20 de julho até o dia 5 de agosto. O registro das candidaturas vai acontecer até 26 de setembro e não mais até 15 de agosto. Tem mais mudanças. Bom, o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet, vai começar agora no dia 27 de setembro, antes seria no dia 16 de agosto. O início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, relativa ao primeiro turno, vai ser do dia 9 de outubro até 12 de novembro. Antes seria de 28 de agosto a 1º de outubro. A votação em primeiro turno, como a gente já falou, 15 de novembro, antes seria 4 de outubro. Votação em segundo turno, 29 de novembro, antes seria em 25 de outubro. Completando aí o calendário, a diplomação dos candidatos eleitos até 18 de dezembro, mesma data da anterior, sumiu aí para vocês. Bom, voltou já, 18 de dezembro. As eleições suplementares que acontecem na impossibilidade de ocorrer, das eleições não poderem ocorrer na data previstas, elas poderão adiar nesses municípios até dia 27 de dezembro. A posse de prefeitos e também dos parlamentares acontece no dia 1º de janeiro de 2021. Essa data aí não houve alteração. Bom, e agora a gente vai ao vivo conversar com a coordenadora da Corregedoria do TRE aqui da Paraíba, Vanessa do Egito. Boa tarde, corregedora. Como ficam aí os preparativos para as eleições aqui no estado diante aí dessa mudança? Boa tarde. Boa tarde, Simon. A gente fica com mais tempo, Simon, para tratar e fazer tudo de forma a garantir a segurança do pleito, a segurança de todas as pessoas envolvidas no pleito. Não só das pessoas que vão trabalhar nas eleições, como também de cada cidadão que vai agora, no dia 15 de novembro e dia 29 de novembro, votar nos seus candidatos nas eleições de 2020. Vanessa, vai ser uma eleição bem atípica, porque muda tudo, A campanha de rua, pelo jeito, vai ficar impossibilitada, São novas... Como é que ficam? Houve alterações nessas regras, Porque a gente sabe que os candidatos fazem comícios, fazem, enfim, aquelas ações de rua, elas vão poder acontecer? Este ano, Simon, está tudo realmente inédito. Essa pandemia nunca antes vista por nós, nunca antes presenciada por nós, fez com que nós nos reinventássemos. A partir do atendimento ao eleitor, que já foi todo de forma remota, as próprias convenções partidárias, também há a possibilidade da convenção virtual, e também essa realização da propaganda de rua, há a previsão na resolução 23.610 de cada um dos atos, debates, comícios, carreatas, passeatas, mas a gente sabe que um bem maior, que é a saúde e a vida, está em jogo. Então, realmente vai ter, sim,
direcionamento, eu acredito que vai ter dos órgãos públicos, dos poderes públicos, de forma a não permitir que haja aglomeração enquanto estiver pendendo, não é? Enquanto estiver sobre nós essa ameaça desse coronavírus e da Covid-19. Ou seja, então isso vai depender muito do diálogo e também da compreensão dos partidos, coligações e candidatos. Com certeza, porque as regras para essa eleição, Simon, já vieram desde dezembro de 2019. Né? As resoluções, todas elas foram editadas em dezembro de 2019. Algumas agora em março deste ano, algumas instruções, mas a maioria em dezembro de 2019. Então, as regras estão postas. Houve o quê? Uma readequação dessas regras por conta da pandemia. Da mesma forma que no dia a dia, no cotidiano, vai haver também uma readequação a depender do estágio de cada local, né? Cada forma da Covid-19 em um local é diferente do outro, né? Tem locais que está completamente sendo propagado e tem outros que já está mais contido. Então, cada gestor vai observar na sua localidade e vai tomar as medidas cabíveis para que a saúde e a vida sejam preservadas, né? As medidas de vigilância sanitária. Bom, a gente teve um probleminha aí com o celular dela, mas acho que ela já está se reposicionando, não é isso? Vanessa voltou. Vanessa, fala pra gente uma coisa. Em relação à votação, você falou aí sobre a questão da segurança, não é? Então, há preocupação, porque a gente sabe que nas eleições é normal se formarem filas, apesar de que nas eleições municipais, né, para prefeito e vereadores, as filas costumam ser menores, a votação é mais rápida, mas esse vai ser um cuidado também, né, de evitar aglomeração. Então, a votação, né, nos locais vai ter que ter todo um controle diferenciado, com marcação no chão, como a gente costuma ver aí em alguns estabelecimentos, como agências bancárias, por exemplo? Vai sim, Simon. Está sendo feito toda uma projeção, um estudo com os profissionais de saúde, com a vigilância sanitária. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso, do TSE, tem tido um cuidado de fazer tudo assim de forma bem trabalhada, nada de achismo, como ele mesmo disse numa entrevista, e isso está sendo repassado para todos os regionais. Nós estamos fazendo um trabalho todo especial para que todo mundo envolvido na eleição tenha esse cuidado de ser preservada a sua saúde e ter segurança nisso aí. Estão sendo adquiridos equipamentos de proteção individual, demarcação dos locais de votação, espaçamento entre as pessoas, diminuição do número de mesários para ficar o mínimo possível de pessoas, para não haver esse probleminha de aglomeração, que pode haver uma propagação maior do vírus. Então, todas essas medidas a gente está tomando, o tribunal está conectado diretamente com o TSE, né, nas medidas que ele determine, a gente também está tomando iniciativas, adquirindo esses equipamentos de proteção individual, fazendo uma logística diferenciada para que nenhum dos envolvidos, nem no processo de votação, os eleitores, cidadãos, nem as pessoas que vão nos ajudar, que colaboram em todo o pleito, que trabalham conosco, os próprios servidores da Justiça Eleitoral, para que nenhum ponha sua vida ou sua saúde em risco. Tá certo, Vanessa, muito obrigado por sua entrevista aqui. A gente sabe que, como você falou, são muitas definições e à medida que forem tendo novidades, a gente espera contar com vocês aí do TRE. Muito obrigado. Com certeza, Simon, estamos às ordens. Sempre que precisar, podem dispor. Tá certo, muito obrigado. Bom, e 28 mandados de busca e apreensão foram cumpridos